Então, vamos lá, essa aula, ela corresponde, né, a rotinas de pessoal e nessa aula nós vamos fazer a correção e calcular o 13º salário de 5 funcionários. Lembrando que houve uma mudança na tabela da Previdência Social e a gente vai corrigir um por um para a gente poder entender essa tabela, que é essa tabela que eu coloquei ela aqui na tela. Então, como que ela funciona, a tabela da Previdência Social hoje? Antes, a gente pegava a base de cálculo, ou seja, o salário, multiplicava pela base, ou seja, era 7, ou 8, ou 9. Essa tabela mudou. Então, ela agora funciona da seguinte maneira. Quem ganha até 1.045 paga R$ 78,38 de previdência, porque é 7,5% vezes 1.045. Quem ganha acima de 1.044 até 1.044,60, 9%, e aí sucessivamente. Essa tabela ela é utilizada, você vai ter que primeiro passar pelos 7,5 para depois ir para os 9. Então, a gente vai entender aqui agora como que ela funciona. Fazendo as atividades, a gente volta na tabela, ela começou a vigorar a partir de março de 2020. Então, o primeiro funcionário que nós vamos trabalhar com ele é a Margarida Pires. A Margarida Pires, ela ganha 3.400 por mês e ela foi admitida em 1º de 7 de 2019. Vocês estão conseguindo visualizar a tela, né? Qualquer coisa, fala comigo aqui. Então, a Margarida, ela ganha 3.400 por mês e ela foi admitida em 1º de 7 de 2019. Como nós estamos fazendo a folha de pagamento do 13º salário de 2019, então essa funcionária, ela também entrou na empresa em 2019. Só que ela entrou em julho de 2019. Então, tá aqui, ó, julho de 2019. Então, vamos no recibo dessa funcionária. Olha, Margarida Pires, salário 3.400. Admissão 1º de 7 de 2019. Ou seja, ela trabalhou na empresa julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, ela trabalhou na empresa 6 meses. Eu até coloquei aqui, ó, para a gente ver. Ela trabalhou 6 meses na empresa. Esses 6 meses dela, para mim achar a proporção de quanto ela vai receber de 13º salário, o que eu devo fazer? Eu vou pegar o salário dela, que é 3.400, vou dividir por 12. Eu achei uma parcela de 283,33. Esse é o valor da parcela dela. Se ela trabalhou 6 meses, o que eu tenho que fazer? Só multiplicar. Então, eu vou multiplicar 283,33 vezes 6, que deu um valor de 13º salário de R$ 1.700. Esse é o valor do 13º salário dela. Nós sabemos que a primeira parcela, ela tem que ser paga até o dia 30 de novembro. Então, eu já calculei, vou pagar a primeira parcela. Então, se ela tem 1.700, a primeira parcela é 50%, ou seja, a metade. Então, no dia da primeira parcela aqui, ó, eu paguei a metade, que foi R$ 850, ok? Até aí, nesse cálculo, não incide
a base de cálculo da Previdência Social, ou seja, essa é uma base de cálculo que ela só é paga na segunda parcela. Na segunda parcela, que é dia 20 de dezembro, aí sim eu vou pagar o 13º e vou jogar a Previdência Social. Então, o 13º aqui é 1.700, menos esse adiantamento aqui que eu fiz, né? Eu vou diminuir ele aqui, então eu vou tirar R$ 850. E agora sim eu vou calcular a Previdência Social. Então, veja bem, eu tenho que fazer a base de cálculo sobre 1.700, que foi o que essa funcionária recebeu. Mas lá na tabela, lá em cima, né, a gente observou que eu tenho que acompanhar a tabela primeiro. Então, vamos lá na tabela e vamos ver como que vai ficar. Então, se é 1.700, né? Vamos lá na tabela. Olha aqui, até 1.045 é só R$ 78, porque é 7,5%. Então, voltando aqui, ó, 1.045 vezes 7,5%, R$ 78,37. Tá aqui, ó. 78,38. Deu uma diferença aí de 1 centavo. Só que eu não recebi só 1.045. Então, eu vou ter que fazer o cálculo sobre os 1.700. Olha, foi esse valor que ela ganhou, 1.700. 1.045 eu já sei que deu 78,38. E o restante agora você corre lá na tabela e vê qual é a alíquota. Vamos lá? Olha aqui. Depois de 1.045, a próxima tabela agora é 9%. Então, 9% em cima do valor que sobrou. Então, vamos lá de novo. Então, aqui, ó. 9% do restante. 1.045 aqui tinha sido sobre só os 7,5, que é só até 1.045. E os 655, que é a diferença. De 1.700 para 1.045, restou ainda 655. Então, esse aqui eu jogo em 9% agora, que deu 58,95. Então, somando as duas bases de cálculo, foi o 1.045 mais os 655, que deu os 1.700. E a parte da Previdência, no primeiro cálculo, deu 78,38. E aqui eu multipliquei 655 vezes 9, deu 58,95. Somando os dois INSS, deu um valor de R$ 137, menos 850 do adiantamento, menos os 137, a funcionária ainda vai receber R$ 712,68 no dia 20 de dezembro. Até aqui, vocês entenderam ou tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos para o próximo cálculo, né? Já que vocês não têm pergunta. Próximo é o do Lucas. Lucas Silva. O Lucas ganha um salário de R$ 2.100 por mês. O que eu devo observar é a data de admissão dele. A data de admissão dele foi 1º de março de 2019. Lembrando que nós estamos fazendo a folha do 13º
é também do ano de 2019, não é isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o salário por 12. Dividir, deu 175, e para mim calcular quantos meses o Lucas trabalhou na empresa, eu vou contar a partir de março, que foi quando ele entrou. Então, eu conto março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ou seja, deu 10 meses. 10 meses trabalhado. Então, se o Lucas trabalhou 10 meses na empresa, eu dividi 2.100 por 12, que deu 175, multipliquei por 10, que foi o número de meses trabalhado, que deu 1.750. Então, agora, todo o cálculo nós vamos fazer em cima dos 1.750, que é o valor que ele tem que receber de 13º salário. Na primeira parcela, 10/12 é o que ele tem direito, e ele tem, eu vou dividir por 2 para pagar a metade, então 1.750 dividido por 2 é igual a 875. Esse valor ele vai receber dia 20/12. Lembrando que nesse valor não tem desconto da Previdência. Na segunda parcela agora, que é dia 20/12, que ele vai receber a segunda parcela, eu vou colocar o valor do 13º, 1.750, menos, né, que já está mostrando, ó, menos o adiantamento, que foi 875. Agora vem a tabela de novo da Previdência Social. Até 1.045, tá aqui, olha, eu fiz aqui. Até 1.045 é 7,5%. Então, ficou 7,5% de 1.045, que deu 78,37. Só que o Lucas não recebeu só 1.045. Agora tem que fazer a diferença para jogar na tabela agora de 9%. Então, o que eu fiz? Eu peguei 1.045 menos os 1.750, ainda deu uma diferença de 705 para calcular a Previdência. Então, nesses 705 agora, eu jogo 9%. Achei mais 63,45. Totalizando, deu 141,82 a Previdência Social. Então, ficou 2 vezes a Previdência. A primeira na alíquota de 7,5% e a outra na alíquota de 9%. Totalizando 141,82 o INSS do Lucas. Então, o cálculo agora é 1.750 menos 875 do adiantamento, menos 78,37 do 7,5% da Previdência Social até 1.045. E depois 9% no restante, né, também da Previdência Social. Totalizando o valor do INSS, deu 141,82. Totalizando, então, menos, né, 1.750 menos 875, menos 78, menos 63, o Lucas vai receber 733,18. O de vocês deu isso ou não, meninas? Sim. Vocês fizeram assim a Previdência também? Foi de um modo diferente, mas foi desse jeito. Tá. Deu o mesmo resultado. Que joia.
Oi, pode Professora, falar. só uma pergunta na número 1. É calculado o imposto de renda? Foi calculado o imposto de renda na segunda parcela da Margarida? Teria que calcular, mas como a gente está fora de sala de aula, para não complicar muito, eu não estou calculando e nem indicando nem imposto de renda, nem FGTS, tá bom? Tá, mas no caso tem, né? Até o valor de 3.400 é constado na base do Tem governo. sim, tem o imposto de renda, mas eu não estou fazendo, Sim. porque devido a essa dificuldade aqui dessa tabela, eu achei que muitos alunos poderiam complicar. Então, aí não aprende nada, né? Porque se eu complicar demais, tá? É, certinho. Na número 2, eu vi que a senhora confundiu as duas datas da primeira parcela e da segunda parcela. Colocou as duas datas dia 20. Ah, tá. Só arruma aí então, tá, gente? Certinho. É porque aqui, tá aqui, né, que você tá falando, agora que eu tô vendo. Isso. Ó. Então, aqui Primeira não é 30. dia 20. Não, aqui tá certo, aqui é dia 20. Sim. Aqui é que tá Isso. errado, é dia 30. Isso. Obrigada pela observação aí. A gente Por vai nada. fazendo, passa. Bom, vamos para o próximo, então. Lembrando que, por exemplo, se eu fosse pagar, vamos supor, FGTS aqui para o Lucas, era 1.750 vezes 8% seria depositado de FGTS para ele, tá? Se fosse pagar, né, o FGTS. Se a gente fosse fazer aqui o cálculo, tá? Então, sobre o Lucas aqui, incide o FGTS, no 1 também incide em todos. Então, vamos para o terceiro. Na atividade número 3, o funcionário é o Anderson Silva. Ele ganha um salário de R$ 4.000. E aqui, ó, esse aqui também é um caso de imposto de renda, né? E ele foi admitido em 1º de 9 de 2018. Então, o que eu devo fazer aqui? Veja bem, no caso do Anderson, eu não preciso fazer a proporção. Por quê? Porque ele vai ter direito a todo o valor do 13º salário. Ele trabalhou de janeiro a dezembro, então ele tem direito nos 12 meses, que deu o mesmo valor do salário dele. Ele tem direito aos 12 meses, que é os R$ 4.000. Então, a primeira parcela, dia 30, 2.000. Na segunda parcela, nós vamos primeiro fazer o cálculo aqui da Previdência, né? Lembrando que a Previdência vai incidir sobre os 4.000. Então, mesmo cálculo, até 1.045, 7,5, tá aqui, olha, até 1.045, 7,5 deu 78. Aí eu vou diminuindo. Então, eu peguei lá, por exemplo, 4.000. Eu sei que a primeira tabela é 1.045. Quer ver? Vamos lá olhar? Ó, a primeira tabela é até 1.045. Aí eu volto lá agora e a próxima 1.044,60. Então, o que fica melhor para a gente poder calcular? E eu faço 4.000 menos 1.045. Depois, então, ainda está faltando, né? Porque aqui, ó, vai dar 2.000 e pouco. Aí eu fui na outra tabela agora, ó, 1.045, 1.044. Então, se você somar, ó, 1.045, que já está calculado, que é o primeiro aqui, ó. Se a gente pegar o primeiro, que é 1.045, né, aqui. Agora, o próximo é 1.044. Então, não deu os 4.000 ainda. Então, aqui, ó, dá para a gente saber que a empresa ela tem que pagar a Previdência sobre os 4.000. Então, 9%. Eu calculei 1.044, que é o teto máximo,
Deu 94,01. Tá aqui, ó. Né? Esse aqui. Não fechou os 4.000 ainda. Então, se não fechou os 4.000, eu fui para a próxima tabela de 12. Olha aqui para vocês verem. Aí eu fui para a próxima de 12, ó. 1.044, essa aqui de 9 eu já fui. Agora eu vou para essa aqui de 12. Professora, Oi? por que que a outra questão não foi calculada igual essa terceira? Qual? O INSS. Por que que essas outras questões não foram calculadas como só que essa o da... valor era menor. Foi calculado igualzinho. Você está acompanhando Deus do início? Sim. Então, eu ainda perguntei, tem alguma dúvida? Olha aqui para você ver na primeira. Ó, 7,5, olha aqui para você ver. E depois 9%. Olha aqui, 1.700, aí eu peguei 1.045 primeiro, vezes 7,5, tá aqui, ó. Depois eu fui para a próxima, tá? É nesses 655 que eu não entendi por que é vezes 9%. Tipo, não tinha como pegar 1.045,60 vezes 9%, não, igual à Não, terceira você tem que questão? acompanhar a tabela. O teto máximo aqui na tabela, o teto máximo da tabela, olha aqui para você ver, ó. Você está vendo a tabela aí? Sim. Você está conseguindo visualizar a tabela aí? Sim. Ó, 7,5, tá vendo aqui? Sim. É até quanto? 1.045. Quer dizer que eu não posso jogar 7,5 acima de 1.045, entendeu? Passou de 1.045, eu pulo para 9 agora, ó. Aí, 9, eu vou fazer até o valor de 1.044,60. É o caso. Então, no caso, teria que calcular, então, 7,5, 9,5, 12,5 e 14% sobre o salário do funcionário. Cada um até... Você tem que ir fazendo, olha aqui para você ver, quer ver, ó? Eu não Certo. consigo fazer com a tabela visualizando para vocês. Ó, o primeiro, 1.700. Olha o que eu fiz. Primeiro não é 1.045? Sim. Tá aqui, ó. Aqui, ó, 1.045, ó. Aí, só que eu não tenho só 1.045, eu tenho 1.700. Então, o que eu fiz? 1.700 menos 1.045. 1.045. Sobrou quanto? Professora, Oi? nessa primeira questão eu tinha feito diferente, saiu diferente do seu, porque eu tinha feito assim, eu tinha feito de acordo com o salário do funcionário, essa primeira questão. Tipo, o INSS eu usei 14%, Não, por mas causa do salário dela, que era 3.400. Aí eu fiz primeiro de 7,5, depois eu fiz de 9%, quer dizer, quem tá falando? Deixa eu 7,5%, identificar quem tá depois eu falando. fiz de 9%, Quem tá falando? depois de É 12% a Andreina? e depois de 14%. Não, eu não. Quem é? Não, eu não. Não, tá. Quem tá falando Porque, comigo? Luane, Luane. Tá. Só para mim saber quem é. Veja bem, você tem que acompanhar a tabela, certo? O salário certo. aqui no primeiro caso não era 1.700? Sim, Tá, 1.700. A tabela lá não é até 1.045. Você joga 7,5. 7,5. Certo? sim, Então, olha aqui, ó, 1.700 menos 1.045, que é esse aqui, ó. Então, 1.045, o valor máximo é 38,37. O meu aqui ficou 38, mas eu já tinha até falado.
Então, o primeiro tá certo. Se você for lá, olha aqui, você vai ver que aqui, ó, 38, não tá certo, ó, 38, 78 e 38. Então, vamos voltar lá, foi o que eu fiz. Só que o meu salário não é 1.045. O meu salário é 1.700. Então, 1.700 menos 1.045 sobrou 655. 655. Aí agora você vai para a próxima tabela. Aí você me explica agora como você fez para me entender, tá? Para me explicar como que eu fiz? É, porque você não está com dúvida? Como que você fez? Quem falou para mim Não, que é tinha batido o resultado foi a Débora? Quem bateu o resultado com o meu? O meu bateu o resultado na número 2. E na número 1? O meu Não, bateu nos dois. Tanto meu, um quanto o dois. meu bateu só na segunda. Chegou no INSS para baixo, me perdi, por conta que eu joguei 14% sobre o salário dela. Tá, também, então. professor. Ah? Eu também tinha feito assim, aí não bateu junto com o seu, não. Então, gente, olha aqui, ó. Aí é 1.045 a primeira alíquota, certo? Certo. Então deu 78. Agora de 1.700 para 1.045 eu já pulo para a próxima alíquota. Sobrou 655. Esse aqui agora é vezes 9. Aí eu já fiz e achei. Então, vezes 9 aqui deu Porque, 58. professor, a gente sim, eu pelo menos eu estava fazendo de acordo com o valor do salário dela, tipo os 3.400, eu não estava fazendo a partir do Mas 1.700. aonde você Por isso que eu conseguia fazer aqui sem a tabela? Como que Acho que você tá fazia bom. com a tabela? Porque olha aqui, vamos lá na tabela. Espera aí um pouquinho. Deixa eu apagar aqui, senão ele leva lá para cima. Olha aqui, vamos lá na tabela. Não, mas eu já entendi como que Na você fez tabela o tem cálculo. 3.000, gente? Não tem. Como que você jogou 14%, sendo que não tinha 3.000? Não dava certo. Professora, eu estou falando assim, que eu estava fazendo, o salário dela não é 3.400? Se fosse pelo salário dela, tinha que Não, ser mas ela não 14%. recebe 3.400. O 13º dela só deu 1.700. Isso que eu estou dizendo, que eu estava achando que eu tinha que pegar do salário dela de 3.400 e não da segunda parcela. Não, pelo amor de Deus. Ela não ganhou esse salário, entendeu? Tem que olhar Ela a não ganhou dimensão. 3.400, ela ganha 3.400. Mas isso aqui é Então, cálculo para o 13º, ela não recebeu esse valor. Então, Olha, é porque assim, entendemos o seguinte, se ela ganha 3.400, para chegar a 14%, tá aí o quê? No meio, né? Entre ali, se não me engano, 12% até 14%, então daria o quê? 14% aproximado do último valor que estava na tabela. Então, foi por isso que nós calculamos dessa forma. então Não, no caso, nem sempre eu eu estou tenho que entendendo o que vocês estão falando, francamente. tem Agora que olhar a entendeu? admissão, gente. Vocês não estão olhando a admissão do pessoal. Olha a admissão, quando foi feita a admissão dele. Gente, eu leio o exercício bem pausado. Eu falei, Margarida foi admitida em 1º/7. Ela só trabalhou, eu ainda mostrei o cálculo aqui, ó, 6 meses. Agora nós entendeu. Ela só trabalhou 6 meses. Então, como que eu vou calcular o INSS em cima de 3.400, sendo que ela não ganhou 3.400? Essa funcionária, ela só ganhou de 13º 1.700, porque ela foi admitida em 2019. Ela trabalhou só 6 meses na empresa. Ela vai pagar só em cima do que ela ganhou. entendi. E não do Porque como a salário gente tá, total dela, senão ela vai falir, tadinha. Aí ela não recebe nada. O INSS come todo o 13º dela. O segundo,